Olá, muito boa noite. Hoje, a live muito especial, onde hoje eu sou a mediadora dessa conversa com Mariana Massinhan. A Mariana vem como minha convidada, então, nesta rede de entrevistas e de lives com mães empreendedoras. Boa noite, Karina. Tudo bem? Então eu vou aqui nos aviãozinhos convidar as pessoas para entrarem. Mas enquanto isso, enquanto a gente aguarda, né, o pessoal chegando para participar, eu quero contar para vocês um pouquinho como foi a minha experiência, né, há 2 semanas atrás aqui com essa live da Rede Portal Universo Materno. Boa noite, Pati. Gente, Portal Universo Materno foi uma idealização das irmãs Bruna e Carmela Bardini no início da pandemia, quando elas observaram que alguns movimentos, né, que já eram feitos com mães, como a Roda de Mães, Clube dos Pititicos, Ciranda Materna, entre outros trabalhos feitos presenciais, em grupos, eles não poderiam mais acontecer num determinado momento. Então, como apoiar essas mães, como trazer essas mães para como se fosse um amparo mesmo, né? Oi, Bruna. Oi, Camela. Como esse amparo de acolhimento, que é o amparo e acolhimento materno, mamãe. Então, essas duas maravilhosas desenvolveram e gestaram em um espaço muito curto de tempo o portal Universo Materno, onde lá dentro desse site, desse portal, vocês encontram muitas mães empreendedoras, entre elas eu, né? Eu e todas essas que estão fazendo parte dessa rede de lives, né? Gente, não é rede de lives, né? Dessa sequência de lives. Então, a gente já falou sobre as mães empreendedoras que trabalham com mentoria materna, com produtos mesmo, né? No caso, constelação familiar, atendimento. Ai, gente, me ajuda! Vestuário, os slings, a dança mesmo, que a Carmela traz, as cirandas, o acolhimento dessa mãe, né? O amparo. E mostrar principalmente como que nós, mães, fizemos esse caminho de talvez sair do tradicional ali, sair do trabalho formal, do CLT, do concurso, para empreender com um objetivo: estar mais próximas dos nossos filhos, cuidando mais deles, né? Tendo esse poder de poder ficar mais perto das nossas crianças. E enfim, hoje quem vem conversar com a gente é justamente a Bios Cosméticos. Obrigada, eu estou emocionada aqui hoje de ser a mediadora e eu fiz uma pauta, mas me perdi. Olha lá, vamos lá, Carmela, vai passando para mim fraldas de pano, slings, as velas, né? Tem a Bruninha que faz as velas, ciranda. A ciranda eu adoro, né? A dança circular. As meninas, elas trazem dentro do portal um grupo de mães que se reúnem. Vai começar agora, dia 27, vai começar a ciranda materna. Então, tem muitos produtos, gente, N produtos lá. Depois vocês vão acessar o site e vão conhecer. Eu vou marcar lá mais para vocês conhecerem. E hoje, saúde, bem-estar, vai indo aí, vai colocando artes manuais. Carmela é minha assessora, gente. Olha lá, tá colocando tudo pra vocês, tudo que vocês encontram no portal. Tá joia? E hoje, a Mariana Massinhan, não sei se é assim que a gente fala, né? Eslingar e dançar. A Mari, ela vem falar pra gente como que foi as adaptações na rotina dela com a chegada das filhas, tá? Ela é nutricionista também. Pode vir, Denise. Pode vir, tá? Olha lá, a Denise é fotógrafa,
Depois você entra no portal lá e acessa para ver como que faz para participar. E a Mari, ela fez algumas mudanças, algumas adaptações. Como que ela pôde se dedicar à maternidade, à carreira de nutrição e ainda a carreira dela na empresa onde ela trabalha, na empresa familiar. E ela vai contar aqui pra gente, já já, a Mari tá chegando aí, ela vai contar pra gente qual foi esse caminho. Aleitamento materno, olha lindo, né? A SBL, acho que é a nossa parceira no aleitamento materno. Livro infantil, a, a, esses produtos, gente, a gente pode colocar eles como presente, tá? Às vezes para mim, mas eu posso presentear uma amiga, uma gestante, amiga que acabou de ganhar bebê. Muito lindo esse trabalho todo do universo. A Mari tá chegando. Vamos lá. Tem também os produtos de designer, tá? Eu vou liberar aqui a Mari para ela me ajudar nessa fala, gente, que eu tô aqui. Só chega, só vem, como diz um grande amigo meu. Só chega, só vem. Ela tá chegando aí. Mari, eu não sei se eu falei teu sobrenome certo. Seja Sim, bem-vinda. aham, sim, Seja muito bem-vinda. Eu falei que a gente tem tanta coisa lá, tanto produto maravilhoso, né? E tantas é, mães empreendedoras maravilhosas no portal, que eu sim. começo a falar que eu me perco. Então a Carmela foi me ajudando, ela foi passando. E aí vem a Mari com a nutrição, que é uma nutrição bem diferente, é nutrição holística, com a perspectiva da Ayurveda, e mais uma Halila também, que é um. Ela vai contar depois pra gente. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, né, Mari? Olá, então. E se apresenta, aí daí a gente vai conduzindo. Tá bom, combinado. Como que tá o áudio? Você tá me ouvindo bem? Tá ótimo, pra mim tá tudo Tá ok. ótimo. Uhum. Ok, então, agradecer, né, pelo convite, por essa ideia maravilhosa como você estava introduzindo aí, falando da Bruna e da Carmela. Conheci a Carmela, através de uma amiga que fazia a ciranda materna com ela. E daí sempre falava, né, de dançar com sling e tudo. E na minha primeira filha, eu lembro desse trabalho com a Isa e eu não consegui participar. Sempre me enrolava. Primeiro filho, assim, acho que a gente complica muito, sabe, no primeiro filho. E no segundo filho, como eu já ouvi falar da Carmela, tudo, eu falei, eu vou tentar. O lugar não era perto da minha casa, né, onde era lá o Espaço Volare. E eu ia fazer a ciranda com amigas, assim, foi precioso o momento até, eram várias amigas que a gente ficou todas gestantes ao mesmo tempo, sabe? E lindo trabalho. Então eu conheci a Carmela dessa maneira e de lá, assim, a gente firmou assim uma irmandade mesmo, sabe? Tem uma admiração muito grande por ela, né? Por ela e pela Bruna. E nessa pandemia, toda essa ideia, né, que elas empreenderam foi muito positiva mesmo, né? E para me apresentar assim, eu, né? Então realmente sou mãe de duas meninas, né? Veio como um chamado assim para curar todo esse aspecto do feminino, né? Quando a gente percebe, né, o porquê, né? Sou mãe de duas meninas, né? E eu sou nutricionista de formação, me formei em 2002, 2003, né? Mais ou menos isso. E trabalhei sempre com a nutrição na área da indústria, né? Meu pai, logo que eu estava me formando, ele me fez um convite, assim. E imagina, né? Meu pai tem uma paixão, né? Por ele, assim, até hoje a gente tem uma relação muito profunda, muito forte, né? Eu acredito até que não só dessa vida, né? De vidas anteriores também. E quando ele me pediu que ele precisava de uma pessoa com confiança para trabalhar, eu com certeza, né? Aceitei o convite. Então, trabalho lá no Moinho, né? Sou gerente de qualidade lá, aí praticamente 20 anos, né? Trabalhando nisso. E com a chegada da maternidade e tudo, tem muitas adaptações que precisam ser realizadas, né? A gente já na gravidez, Gisele, eu tô indo falando e eu sou Eu super tô te ouvindo. comunicativa. Quando você Vai precisar falando que fazer eu tô te ouvindo. alguma. Quando Então eu tá for, bom. quando eu precisar falar, eu quero que você fale aí. No começo a gente já entra naquele contexto que a gente tinha combinado. Vai Conversado, lá. aham. Tá. Ah,
Então, eu acho que desde a preparação do parto, né? Tem uma expectativa, assim, ah, não, tá tranquilo, eu vou, daí eu vou conseguir. A gente faz um cronograma, assim, né? Ainda mais eu que sempre trabalhei na qualidade, então acostumada com auditoria, atendimento ao cliente, trabalhando. Eu tenho meu pai e os meus irmãos, então os resultados para eles sempre eram todos colocados em planilha. Eu tinha um professor na pós de gestão da qualidade que ele falava muito que os homens, eles gostam das coisas assim simples, porque eles são muito práticos, né? O universo masculino, ele é dessa maneira, ele é prático, ele é direto, né? Uma flecha, assim. E a mulher, ela é mais do Word. Então, quando o homem fica mais no Excel, que precisa ver fatos e dados, a mulher, ela é mais do Word, de escrever, de colocar, de se expressar, né? Não generalizando, mas na grande parte, né? Então, quando eu estava gestando, até demorei um pouco para gestar, né? Fiquei casada há alguns anos, depois que acabou vindo a gestação. Mas você acredita, assim, vem a gestação, eu vou dar conta depois, né? Sei lá, se precisar, contrato uma babá, tudo, é tudo tranquilo, né? Vai, né? Você não imagina na dor do seio, você não imagina que depois você vai tomar um banho meu Deus, será que a criança está chorando ou não está? Você não dorme anos, né? Você não. A tua vida com o marido muda completamente, assim, então são muitas expectativas versus realidades, assim, Na realidade. completamente diferentes, né, Gi? Uhum. E assim, a gente fala, né, que quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Quando nasce cada criança, nasce uma mãe diferente. E Isso. a oportunidade, talvez, de nascer uma mulher, né? Uma mulher, uma esposa, uma empreendedora que está nascendo, Uhum, né? uhum, Dentro desse movimento. E eu olho para a maternidade, eu também demorei para ser mãe, né? Para gestar. E eu já não fui porque eu fui casada durante um tempo. Porque eu demorei o brinco para achar o pai dos meus filhos, das minhas filhas, né? uhum. Mas o quanto a gente precisa voltar para esse lugar de reencontro comigo mesma. Sim. E quando você encontrou aí, né, a conexão do que você faz com a nutrição. E eu vou confessar aqui uma coisa para você, Mari. A, meu primeiro vestibular foi para nutrição. Meu primeiro Uhum, desejo era ser nutricionista. E, e a minha primeira filha também chamava Mariana, olha só, as conexões uhum. aqui, nossa. Sim. Então, quando a gente volta para essa essência, talvez, ou quando a gente encontra a essência que a gente vai fazer, decidiu fazer, é onde a gente começa, você colocou ali para mim, pra gente trabalhar essas conexões com o que era e com o que é. Ah, agora Uhum, está fazendo sentido isso na minha vida. uhum, E a uhum. maternidade traz esse resgate, porque Sim. a maternidade volta à nossa história, né? Uhum, Eu queria que uhum. você falasse um pouco como foi dessa chegada de retorno com a nutrição nessa perspectiva de quando você fez a faculdade, quais eram os seus Sim. desejos, assim como filho. Uhum. É. Eu sinto muito isso, assim, dessa variável na maternidade, porque primeiro você precisa entender, eu fui resgatar todos os meus ensinamentos de aleitamento. Quanto que eu preciso amamentar? Uhum. Qual que é o tanto? Eu fazia resto ingesta da minha criança. Quando ela tinha a minha mais velha, né, a Laís, quando ela tinha 6 meses, eu pesava o pratinho, assim, sabe? Fazia, fazia para ver quanto que ela tinha comido, média, enfim, tinha tempo, né? Um filho, assim, eu conseguia me dedicar, anotava qual que era o horário da mamada, tudo. Totalmente, né? Uhum. Tava trabalhando com a gestão da qualidade dentro da minha maternagem, né? Assim, muito com aquela coisa, né? De será que estou fazendo certo? Será que não estou? Me comparando muito, né? Em vez de honrar isso, né? Com a sabedoria das outras mulheres, né? De perceber, tinha muito essa necessidade da comparação. E principalmente da comparação da Mariana que era, né? Da Mariana que era gerente, que trabalhava sábado, que podia ir no domingo, e de repente não podia mais, né? Então, essa nutrição, ela entrou dessa maneira, para eu poder verificar como era feita a amamentação, como que eu fazia a introdução alimentar da minha filha.
E daí eu resolvi fazer um grupo de mulheres aqui, na minha segunda gestação, até fiz um grupo de mulheres aqui em casa, ajudava elas a fazer receitas práticas, sabe? E fiz Olha. cardápio até, fiz um cardápio de 90 dias, assim, eu sou vegetariana, né, há mais de 10 Uhum. anos, e então fiz um cardápio de vegetariano também para ajudar as pessoas a ter dicas assim, né, do que eu faço para consumir, né? Porque o meu marido ele ia ao mercado e falava, mas o que que eu compro? Então eu já tinha a lista de compra assim para ele me ajudar, para a gente dividir Uhum. as funções, né? E a nutrição ela veio nisso. Fui buscando, daí você busca, né? Claro, quando é mãe, você vai para comunicação não violenta, vai para disciplina positiva, e sempre a nutrição ali, mas minha filha agora está adoecendo, e daí é pela educação, não é? Puxa, será que eu preciso ver Uhum. alguma coisa de análise laboratorial? Mas ela é tão bebê, acho que não vou fazer uma intervenção né, de fazer uma análise de sangue com ela. E tudo trazendo aquela culpa para mim, né? Então fui ler lá O Encontro da Sombra, os livros da Laura Gutman, também tem livros ótimos, né, da Maristela mesmo, do autocuidado com a maternagem, que ela lançou, agora as minhas filhas já são maiores, né, Uhum. mas é um livro lindo para pós-parto, assim, né, e tem muitas mães, né, dentro desse portal do Universo Humano, né, também que trabalham Uhum. nessa linha, e então você vai conhecendo isso, e eu percebia que as patologias que as minhas filhas acabavam desencadeando, elas tinham um cunho psicológico mesmo, sabe? E assim como você falou que você tinha essa vontade de ir para academia, né, de nutrição, eu também sempre tive um flerte assim com a psicologia. Sempre gostei muito, assim. E Uhum. na faculdade a gente Uhum. tem só 6 meses, né? Mas assim, aquilo ficava um pouco adormecido. E nas rodas de mulheres, a gente troca muita informação, né? Na ciranda materna, e mesmo assim, trocando com outras mães, né? Evitando aquilo que eu te falei da comparação, mas de aprender mesmo, né? De perceber como é dolorido, né? Aquela mãe que acaba, entre aspas, morrendo, né? Aquela mãe que tinha o horário que ela queria, que tinha uma liberdade, enfim, que tinha uma outra vida, né? E o quanto isso altera depois, né? Principalmente depois do segundo filho, daí a gente parece que já está na segunda, terceira, quarta, quinta marcha daí, né? O negócio já está É, já, escolado, já assim, né? ficou, já sou expert. Só que É, não, né? só que não. Porque cada criança vai ter uma personalidade, né? E coisas para se conhecer. E Uhum. principalmente no nascimento da minha segunda filha, que eu fui percebendo, ia fazendo sempre fui uma adoradora, assim, né, da yoga terapia, né, fiz formação na yoga terapia, estudava, né, já era reikiana, fui apresentada ao reiki por uma amiga há muitos anos atrás, acho que uns 15 anos atrás, assim, daí fiz a formação em reiki, e hoje, né, tá super, assim, em ascensão, e sempre continuava lendo, estudava do Ayurveda, né, e isso foi aproximando, e eu sempre consultando os livros, né, principalmente com essa fundamentação do que a criança está adoecendo, por que é isso, e eu mesma, né? Porque eu também já tive estados crônicos e agudos, assim, de patologias, né? Eu já tive artrite reumatoide, e eu consegui me curar pela yoga terapia. Então, quando você vai estudar o porquê disso, né? Tem toda uma raiz de campo emocional e também das doenças que estão plasmadas lá da criança, né? Se você foi uma criança que teve varicela, que teve, né, a catapora ou que teve sarampo, as doenças de pele, isso vai ficar marcado. E eu fui descobrir isso depois com muito estudo, né? Principalmente nesses anos anteriores agora, que eu tenho estudado a medicina tradicional chinesa e mais a fundo a Ayurveda, né? Lendo mesmo os Vedas, né? Lendo as escrituras Uhum. mais tradicionais, assim, que você percebe o quanto tem isso, né? Essa aproximação desse resgate. Então, essa nutrição que foi vindo para mim, né? Não a nutrição só do comer, mas do sentir, né? Do E nutrir mesmo, do nutrir, do nutrir. do nutrir, a essência, eu diria, Isso. né? A nutrição da essência. E quando você trouxe ali a questão do comparar, né? O quanto nós, principalmente quando nos tornamos mãe, isso já vem, talvez, de uma herança que foi necessária de observar o outro e ver o que eu Uhum. poderia fazer melhor, ou enfim, mas não era a questão da comparação. Talvez lá atrás, nossa ancestralidade, nos nossos sistemas, as pessoas se observassem para não repetir, se
justamente, Uhum, por questão de sobrevivência. E com a nossa evolução, a gente começou a se comparar, não, eu preciso ser melhor que o outro. E aí vem na maternidade muito forte isso, né? uhum, E você foi resgatando a tua essência. Quando a gente começa a uhum, resgatar a nossa verdade, daí a gente não precisa mais dessa busca, uhum, desse. uhum, E é justamente o que você está trazendo. Eu começo a nutrir a minha essência, a uhum. nutrição da essência. Acho que eu vou nominar você de nutricionista da essência. É, seria uma dádiva, né? Porque quando a gente fala É. de essência, não tem como a gente não falar da unicidade, né? Do uno, Uhum. né? De que somos todos um, né? Então, às vezes eu tenho amigas que passam por dificuldades no casamento, nas relações, e eu sempre sou aquela que fica tentando torcer para que aquilo se estabilize, para que isso volte, para que, né? Porque todos, né, somos um, né? Então, quando a gente fala da comparação, tem muito essa comparação do homem e da mulher, né, dentro do casamento mesmo. Em vez de ter a Uhum. união desses dois, que os dois são pais, de que os dois podem realmente reafirmar os votos a cada dia, né? E então e perceber assim, sentir o que que eu quero ser, o que que eu preciso, o que que eu não recebi na minha infância e posso dar agora e o que que eu posso também repetir, né, com as minhas filhas, né, Sim, e com o meu sim. relacionamento com o meu marido, né, então, dessas lições, assim. E o que eu vejo muito também de honrar toda essa trajetória, tanto do nosso marido, ou quando a gente honra a família deles, né, tudo, isso é sim é nutrir a essência, porque você vai estar se unindo com o todo, né, tendo essa gratidão, porque somos todos realmente Uhum. filhos de Deus, né, sem entrar numa parte religiosa, mas entrar numa parte humana mesmo, né? Do todo, né? Do Uhum. todo, do todo. É. E o quanto isso gera sementes, né? Tem uma meditação assim muito bonita que eu fiz de um trabalho que se chama Planejamento Selvagem, de duas idealizadoras gaúchas. É lindo o trabalho delas e elas falam muito assim de você ter listas para o que você pode positivar na tua vida, né? Então, se você tem ali uma preguiça, por exemplo, em vez de você ficar pensando, ah, mas eu sou preguiçosa, eu não consigo acordar cedo, eu não tenho disciplina. Então você foca, joga toda essa informação para como Energia. você pode positivar isso, porque isso vai te dar uma semente para que isso Uhum. ecoe, né, nas tuas ações e no que você vai colher realmente, sabe? Então, quando você está numa preguiça, você está precisando de um pouco de ousadia, você está precisando refrescar ali a tua criatividade, né? Ler coisas Sim. novas, conversar com pessoas que te tragam isso, né? E às vezes O que que a isso gente está querendo te precisa, mostrar? O pois que que está é, querendo e te às vezes mostrar, né? sim, e às vezes a gente precisa mudar até de relacionamentos, às vezes amizades que são cíclicas, né? Que às vezes estão fortes, enraizadas, mas que às vezes você precisa dar um respiro para que aqueles amigos, né, sigam um pouco o caminho deles e depois aquilo volte como um elástico, né? Como tem naquele livro dos homens são de Marte e mulheres são de Vênus, né? Fica como um Uhum. elástico, assim. Depois aquilo volta e fica bem gostoso, aconchegante novamente, né? Uhum. Então, essa É. ousadia, esse amor, essa fluidez, assim, precisa ser enaltecido, né? Para esquecer um pouco da preguiça, do marasmo, do cansaço que às vezes a maternidade traz. É para onde eu olho, né? Para onde eu despejo também a Uhum, minha energia. uhum, Porque, assim, eu costumo dizer assim para os meus clientes ou para quem conversa comigo. Tem momentos que são pesados, tem os momentos que eu. E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Deu uma travadinha aqui, não sei se é o meu. aham, eu também não É, sei. é. Ah, tá. É, às vezes eu preciso olhar para isso. O que que está querendo me mostrar? Não falar assim, como você disse, ai, mas eu tô com uma preguiça, ai, não vou fazer nada. Uhum, Por que que o que que tá pesado? O que que tá fora do lugar? uhum, O que que tá em desordem dentro de mim? Às vezes, puxando uhum, para a tua área da alimentação também, né? O que uhum, que eu tô comendo? O que que eu tô engolindo, né? Que tá me sim, deixando assim pesada, desconfortável, enfim. E trazer isso exatamente. como força. E daí eu trago isso como força. E aí eu consigo me direcionar e olhar para o que realmente está me chamando a atenção. Uhum, É, a gente usa um termo, né, Mari, que é assim, ai, meus boicotes, eu estou me boicotando, eu estou me sabotando. Eu não, sim.
eu comecei a olhar de uma outra maneira. Não acredito, assim como eu não acredito num criador que pune, né? Eu não acredito Uhum, que nós mesmos façamos algo de mal por, uhum, por, por opção, né? Ah, eu vou uhum, me maltratar, vou me uhum. chicotear, não. É alguma razão maior. O que está acontecendo aí? Então, parei, observei, o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso fazer para mudar. Adorei essa palavra do positivar, né? É planejamento, Uhum. você falou do trabalho Planejamento interior, selvagem. Planejamento selvagem. planejamento, porque a natureza, vamos pensar que selvagem é a natureza, né? A natureza é tão Uhum. sábia, ela se Sim, equilibra tão facilmente, né? Às vezes sim. acontecem uns rompantes aí, porque tem a nossa intervenção, a Uhum. intervenção do homem, mas se a gente deixar a natureza ali quieta, ela vai fazer exatamente o que tem que fazer. Que lindo. É. O E, importante assim é a gente sentir o que o corpo está querendo demonstrar, sabe? Porque uhum, principalmente no pós-parto, assim, a gente sente, né? Claro, toda a perda de sangue, seja por parto natural, seja por parto cesárea, não vem ao caso isso. Mas toda a energia, o quanto isso muda, né? E a gente precisa nutrir uhum, esses corpos, né? Nutrir o corpo físico, o campo espiritual, o corpo emocional e o corpo mental. Então, toda essa nutrição que é necessária no pós-parto e depois durante toda essa maternidade, né? Depois, quando uhum, os filhos estão maiores, a mãe acaba tendo mais tempo para ela, então pode se dedicar mais a fazer um estudo, a retomar o trabalho, empreender em algo novo, né? Retomar as coisas que sempre ela quis fazer, realizar sonhos, voltar para fazer exercícios físicos e assim compreender que ela não está competindo com ninguém, aquilo está porque eu vejo muito essa comparação que eu sofro, assim, da Mariana que era com a Mariana da agora. Ah, mas eu acordava antes, fazia isso, fazia flamenco, fazia yoga, fazia francês, não, fazia inúmeras atividades. E agora a Mariana faz o quê? Agora a Mariana é mãe, ela administra uma casa, ela é empreendedora, ela tem novos clientes, além do trabalho, né, que ela gosta junto com a família, ela também tem essa uhum, capacidade de nutrir os outros corpos dela. Isso quem me ensinou foi a Alcione, né? Eu tenho muita gratidão uhum. assim pelo trabalho dela. Também está no portal. Também Também está no está no portal. portal. Ela faz um trabalho maravilhoso, assim, muito primoroso mesmo. Ela e a Carmela fazem esse trabalho e eu fiz uma consultoria com ela. Então aprendi muito sobre o quanto a gente pode nutrir cada um desses corpos, né? E às vezes o que um trabalho não nos traz, né? Às vezes uma pessoa que não está satisfeita no casamento dela, ela pode colocar esse campo emocional no trabalho dela, onde ela tem uma sócia muito positiva, né? Ou tem colaboradores ali que realmente são maravilhosos com ela, né? E às vezes se separa, né, do casamento onde ela está e consegue se nutrir isso em outras fontes, né? E da mesma maneira o corpo Uhum, mental, né? Então, perceber o quanto às vezes só de você arquitetar, né? A casa, o mercado, eu preciso comprar, isso é uma administração, né? A mulher, como mãe, ela já é uma empreendedora, porque ela precisa planejar, assim, ter um planner ali, né? Quantas fraldas eu vou precisar para semana, o que de roupa já não está servindo, né? Enfim, e mais das coisas do trabalho, da onde que vai entrar o dinheiro para isso? Então, o que eu sempre gostei de fazer, lembrar, né, do que mais a gente gostava de fazer na infância, às vezes já tem uma semente ali, né, do que você vai realizar na tua vida, né, qual é a tua sim, virtude, né, sim. isso já às vezes já está muito lá na infância, às vezes a pessoa chega na meia-idade sem Resgate saber dessa. muito o que fazer, faz 4 anos de nutrição, às vezes faz uma pós, faz outra, e sai totalmente daquele espectro, vai fazer uma outra coisa completamente diferente, né? Lembrando dos setênios, né? Dos ciclos dos CTNs, né? O quanto a gente modifica, né? A CTN, então existe essa Uhum. alteração, mas realmente essa conexão com a nossa missão, ela tá lá desde pequena, assim. Isso, quanto mais você verbaliza e questiona isso, as portas elas vão se abrindo, Gi. É impressionante, assim. Eu te falo É, porque eu, é, eu vi aquela live que eu comentei contigo, né? Tu e da Mela, da que me criança. tocou muito, assim. Aham. E há muito tempo que eu queria, né, ter um tempo assim com você, então é um presente, assim, realmente a gente tá com... tenho muito a aprender contigo, né? E tudo isso, assim, também eu vejo que é semente de coisas que a gente vai colocando, né? De tudo que aquela mulher da meditação que eu ia comentar, né? Uma meditação muito poderosa, assim, eu acho que daí travou. Agora você tá me vendo, ouvindo Uhum. direitinho? Tô te vendo, te Tá. ouvindo.
perfeito Tá, aqui. Eu que tô então travada, tá. eu tô te ouvindo e tô voando aqui. Então, essa meditação é uma meditação que coloca a mulher, né, de você fechar os olhos, silenciar e começar a entrar em contato com a Mariana, ou enfim, você, né, que está nos assistindo, se coloca em contato com a pessoa do teu nome, né, que mais você gostaria de ser com todos os teus sonhos, assim. Mas assim, pode sonhar alto, com tudo que for que você realmente almeja, seja a matéria no mundano, como na parte espiritual, né, em todos os aspectos, assim, com mente e tudo. E faça o encontro do teu eu hoje com essa pessoa, sabe? Quando você faz esse Uhum. encontro, você vai sentir, o importante é você se conectar com a sensação Essa dessa é graça. pessoa que você tá, sabe? Aquela pessoa tua do Uhum. futuro. Então, se você consegue unir esse coração, essa sensação, você percebe que como que eu consigo sentir esse sentimento se essa pessoa está no meu futuro? Na realidade, ela está dentro de você, né? Ela tá Então, aqui. é Uhum. muito forte, assim, sabe? Essa meditação eu gosto muito de fazer e a cada dia eu percebo o quanto eu fui galgando um pouquinho mais, né? Pessoas que vão realmente aparecendo na nossa vida, né? É muito, muito bonito, assim, o quanto realmente, É, quando a gente vai é a conexão. colocando o trabalho nisso, isso vai acontecendo. É a conexão. Eu faço muito esse trabalho quando eu conecto com a Tá me criança, ouvindo? né? Tô te ouvindo. Quando eu conecto com a criança. Então, quando eu faço com os Sim. pacientes esse Uhum. olhar lá para minha infância, do que Uhum. aconteceu na minha infância, né, das memórias, e realmente do ponto de vista da minha criança. Ou eu olhar para ela e falar assim, poxa, você já sabia de tudo, né? Você já estava me Uhum, contando e eu não... uhum, Porque muitos me contam que esquecem. Por que a é, gente esquece o que aconteceu na nossa infância, né? Eu esqueço porque foram colocando um monte de pedras em cima e foram colocando e foram criando barreiras. E quando eu sinto que isso está muito pesado na vida adulta, eu consigo ir tirando devagarinho. Então, eu uhum, faço eu visualizei aqui agora você trazendo essa imagem da meditação, eu visualizei o que eu faço, que eu falo para ele, olhe para a tua criança e sinta de novo ela se integrando em você. Porque, na verdade, ela já existe aí. Isso já faz parte. sim, É esse desejo. Porque se isso tudo que eu desejo, tudo isso que eu almejo, né? Seja material ou seja espiritual, enfim, se eu tenho essa vontade, é porque já está aqui. Eu não sim, vou desejar nada que não seja de verdade meu, né? Que não esteja uhum, em algum pedacinho aqui de qualquer corpo, né? Mas do meu todo. Então, quando eu uhum, falo só do uhum, físico, mas o físico ele mostra muito e ele uhum, conduz esse. Eu, eu tenho feito um trabalho, mais uma formação, eu falo mais uma formação que a gente fala de focalização no relacionamento interior. E uhum, tem esse sentimento de o que meu corpo está me contando agora. E eu uhum, deixo ele contar, e ele ir até onde ele tem que ir. E ele vai, né? E daí ele vai, libera aquela sensação e esse acolhimento. E as coisas sim, começam a acontecer em seguida. É muito lindo, Mari, é é, fantástico. uhum, E me conta então, Mari, você percebendo tudo isso na sua vida, né? Essas necessidades que na verdade já elas só vieram assim, ó, agora você olha para isso. Foi só abrindo as janelinhas. Quanto mais vem esse desejo realmente de, apesar de você ter esse teu trabalho familiar, quanto mais começa a emergir esse desejo do empreender, né? De fazer é, da uhum, profissão da nutrição um... uhum, Isso aí, uhum, isso aí. uhum. Na realidade, eu senti, assim, que no moinho, eu continuo exercendo a minha função, né, e como filha, como gestora, né, dentro de tudo, assim, mas eu conseguia mais, porque quando a gente é mãe, a gente consegue perceber o quanto nas nossas 24 horas a gente faz milagre, a gente Nossa, realmente consegue fazer muito mais coisa, né, então, as horas que você ficava acordada, dando leite, né, dando o seio, né, eu fiquei ali
Eu vi esses dias a Maris falando de acho que 6 anos, né? Que ela tá ali olhando para o seio, assim, que o seio dela é alimento. Eu também tive as minhas filhas próximas, então foi ali pelo menos 4, 5 anos sem parar, né? Eu gestei uma, depois logo veio a outra, então você fica muito tempo. E nesses momentos da mamada, principalmente da primeira filha, eu lia muito, né? Levava os livros. E então você começa a perceber assim, nossa, mas o que eu fazia nesse tempo que agora eu tô lendo, né? Antes, né? O que eu estava fazendo? Tava trabalhando, né? Tava só trabalhando, né? Mas você realmente consegue ver o quanto essa versatilidade ela vai crescendo dentro, né? De você. Então, eu fui percebendo isso e daí fui me conectando mais, ainda mais agora que tá tudo online, tem muito curso precioso, assim, maravilhoso, tem coisa gratuita, né? No Ayurveda mesmo, para quem se interessa, tem curso gratuito no Naradeva, que é, nossa, é maravilhoso, assim, o curso do Naradeva. E é um curso, assim, profundo, não é um curso, assim, só básico, sabe? E ele é todo gratuito. Uhum, uhum, Então, uhum. claro, você não vai sair de lá um terapeuta, mas você já vai ter bastante Sim. informação, assim, sabe? Eu adoro eles, assim, tô fazendo a minha formação lá. E mesmo as lives de medicina tradicional chinesa, de disciplina positiva, tudo que vem, né? Então, para empreender, eu acho que hoje, assim, né, para as pessoas, o que elas. Ó, tá passando trem aqui, passa bem Ah, aqui tá tudo embaixo bem. do meu apartamento. Tá tudo bem. E tá vindo com ideias aqui, né? Vamos pensar que ele tá vindo cheio de ideias Deixa aqui o para trem, todo mundo. deixa o trem. Deixa o trem vir. Então, a gente ressignificar o que é sucesso, o que é essa capacidade, onde eu enxergo limitação para que eu transmute isso, né? Então, para mim não importa assim, eu preciso ter muito dinheiro, ou assim, o que eu mobilizo de energia com ele, né? Até no Feng Shui, quando a gente estuda, né, o Feng Shui, a gente percebe que dentro da casa tem muitas coisas que você pode mudar a sinergia, a energia da casa, e isso muitas vezes move energia para nossa área Nossa profissional, vida. para nossa área Uhum. do relacionamento. Então tem muitas coisas que podem ser agregadas, né? E são ideias assim para as pessoas, né? Para quem é da área da fotografia, tem várias coisas que podem ser feitas, enfim, para a pessoa se reinventar naquilo que ela gosta e que nutra, como a Alci falou, né? Como a Alcione me ensinou, assim, nutrir os 4 corpos, né? Então, realmente, às vezes eu vou precisar trabalhar num lugar onde me dê um sustento, sim, porque eu preciso sustentar esse meu corpo físico, né? Mas eu também Uhum. preciso ter algo que nutra os meus outros corpos, né? Então, eu acho que isso é você ser bem-sucedida, né? Não é só aquele cara que tem um trabalho e lá ele consegue ter tudo, né? Só naquele trabalho. Às vezes não vai ser assim. Às vezes a pessoa ela realmente ela precisa se desdobrar em algumas outras coisas, né? E Uhum. encontrar a verdade em tudo isso, né? Que no nosso relacionamento a gente vê isso, né? Às vezes com o marido tá super bem, super legal, os dois estão super conectados e tem primavera, verão, outono e inverno ali também, né? Assim como na É. relação com os filhos, também eles falam, nossa, a minha filha estava super carinhosa, ela estava querendo eu, agora ela está mais com o pai, né? Agora ela está mais arredia, ela está mais nervosa. Será que é a alimentação? Ou será que é algum outro ciclo que ela está passando? Então, a gente consegue Uhum. verificar isso em tudo, né? A nutrição holística que eu trabalho, ela vê isso, né? Então, esse é o trabalho assim que eu fui construindo, né? Além do que eu já faço na A tua indústria, né? Nesse experiência. segmento, Uhum. essa minha experiência do gerenciamento e uma das dicas assim que eu dou para todas as pacientes assim, né? Que eu tenho encontrado nesses últimos anos assim que eu tenho feito os atendimentos é da pessoa fazer uma biografia da vida dela, sabe? De realmente isso eu aprendi muito com a minha terapeuta, a Babi, uma pessoa maravilhosa, assim, fiquei muito tempo fazendo análise com ela e ela me ensinou, assim, o quanto a gente precisa de merecimento. Ela e grandes outras mulheres também sempre falaram, né, de você ter reconhecimento por tudo que já foi feito. E às vezes é preciso você verbalizar o papel ali, né? Colocar em datas, assim, né? O ano do nascimento, o ano de algumas coisas importantes que aconteceram na tua infância, na adolescência, às vezes mudança de cidade, enfim, impactos fortes ali que colocaram, né? Tudo que é bem Uhum. forte, justamente para você olhar e encarar o quanto aquilo te transformou nessa árvore que você é hoje, né? E Uhum. da onde Uhum. você está retirando a nutrição para isso, né? Do que você está nutrindo com os teus olhos, o que você tem enxergado, o que você tem visto, o que você tem lido. Então a gente vê muita notícia na televisão hoje
que às vezes é melhor, é só você trocar o canal, não precisa, televisões hoje não precisam nem ir lá e ficar girando o botão como era na nossa época, né? Aham. É só você mudar ali, ou desliga a televisão, desliga, tá aqui. Quando você vai para o Instagram, ele tá te dando uma sensação boa ou não tá te dando uma sensação boa? Se conecta com isso. Se não tá te fazendo bem, desliga, vai fazer outra coisa. Vai abraçar alguma coisa, ou se você não é Isso. casada, se você é solteira, vai fazer algo para você que seja positivo, assim, sabe? Então, Uhum. eu vejo nesse momento de isolamento o quanto muitas pessoas às vezes estão passando dificuldade, estão passando por tristeza. A gente precisa se conectar com as coisas simples e belas, né? De você silenciar e respirar, ter um momento de respiração, ou uma música que te conecte com aqueles anos que você tem saudade, mas que te traga aquela sensação de volta, né? Traga essa Então, sensação boa. Para ancorar, fica né? tudo. Para eu É, ancorar naquilo. e, Você e está essa você tá, biografia, você tá eu falando ia tudo falar. isso, eu estou trazendo para minha área aqui, né? Que na verdade a Sim. gente está vendo tudo, tá tudo ligado ali na questão do pertencimento, na questão da minha Uhum, ordem, do equilíbrio. Então, quando eu consigo ancorar o que é meu, resgatar essas uhum, memórias, e não são só as memórias fortes das coisas boas, porque nós temos isso. Às vezes a gente lembra, eu quero lembrar só de coisa boa. Eu vou lembrar. uhum. Mas aí não vem as coisas boas, né? A gente começa a vir com as coisas, com as lembranças que não são tão legais. Assim, mas o que eu aprendi com isso? O que isso me trouxe de crescimento? E anota lá, eu gostei da ideia do, Da da biografia. biografia, né? Uhum, Anota lá na biografia, aconteceu isso quando eu tinha 5 anos. sim. Uhum, E o que acontece com a minha filha agora com 5 anos? uhum. Uau! A gente É, se uhum, conecta com isso. Ah, então sim. minha filha Uhum, talvez esteja querendo me lembrar isso. Então, me trago para o meu lugar de pertencimento, aqui. Você falou da uhum, casa, né, do Feng Shui e tudo mais. O que está fora de ordem na minha casa que está desequilibrando a minha harmonia interna, sim. os meus Uhum, corpos? E o uhum, uhum. equilíbrio, né? Quando você falou de nutrir, que o Cione fala, o que eu estou dando demais? Ou o que eu estou tomando demais das minhas Demais. relações? Não tô, Uhum, porque todos os extremos, né? Na sistêmica a gente fala que os extremos é para onde a gente olha. Sempre que tem uhum, muito ou pouco, a gente olha para isso. Quando está aqui fluindo, é porque está tudo bem, né? Agora, quando está tudo muito no extremo, a gente vai parar e vai observar e vai ver o que está querendo mostrar. E isso tudo volto lá, né? Tá no nosso corpo. Então, se eu estou vendo um uhum, programa de TV, eu sou uma pessoa que já não tem mais TV em casa. Tem TV, uhum, mas uhum. não tem mais canal. Eu não uso canal aberto. E quando acabo visitando os meus pais, meu pai está lá no. Isso, eu já sinto esse desconforto, né? Porque já me traz um desconforto. Sim. Então, o que Uhum, eu estou uhum, buscando? Hoje me uhum. veio uma frase, Mari. O que eu ainda não aprendi com a pandemia que ela ainda quer me mostrar? Sim. Uhum, Porque parece que não vai acabar nunca, né? Esse sim. isolamento. A impressão que a gente É. tem, assim, às vezes, Uhum. quando a gente acha que as coisas voltam. Então, faça essa pergunta. O que eu ainda não olhei que eu posso Olhei. aproveitar esse momento? De estar em Uhum, casa, de estar em recolhimento, né? De estar aqui no meu cantinho, com a minha família, com a minha casa, uhum, uhum. né? Nunca olhamos tanto para a nossa casa quanto estamos olhando agora. Sim. Continua esse movimento todo aí que acontece. Eu percebo muito isso, assim, essa união com as crianças, né? A gente reclama das aulas online, né? Então, hoje teve de novo, né, esse lockdown nessa última semana, o quanto isso exige das crianças, né? A minha filha mais velha estava, esses dias ela estava realmente sentindo falta de estar com outras crianças, de estar tendo contato com os amigos, né? E a gente mesmo também. Nossa, tem muitas amigas, assim, aí que eu vi que o pessoal dando oi, assim, tem amigas grandes, assim, irmãs mesmo, que eu não vejo há mais de um ano, né? Então, o quanto isso mexe com a gente. E o que essa pandemia ela pode mostrar dessa rede próxima, né? Da gente se nutrir com essas pessoas que estão ao nosso alcance e Uhum. buscar as pessoas que nos fazem bem, né? Então, se às vezes tem uma amizade, uma pessoa que ela vibra, às vezes, numa reclamação, porque ela está vivendo num momento né, de dificuldade, às vezes manda alguma mensagem
boa para aquela pessoa, manda um áudio para ela, manda uma, mas lembra ela de algo bom da vida dela, assim, sabe? Tentar sempre colocar essa coisa positiva, não de, de essa pessoa, né? Mas de buscar sempre auxiliar, né? Da maneira que a gente puder, assim, praticar. Às vezes não é nem com uma palavra, às vezes, ai, deixa na portaria. Sim, Então, sim. sabe assim, esse contato, né? Na pandemia que a gente está tendo muito pouco, eu acho que isso também é nutrir, né? É nutrir os sentidos, né, das pessoas, né? A minha sogra está passando por problemas de saúde, meu sogro também acabou positivando o Covid, agora já está se recuperando e tá bem, mas realmente o quanto a gente aprendeu, né, o valor da vida, né, e as pessoas têm aprendido isso, às vezes pessoas perdendo familiares, né, e mesmo as pessoas que não têm condições de ir para o hospital, né, então de que maneira a gente pode ajudar? Mentalizando, mandando reiki, mãos de luz, orando por essas pessoas, né, ajudando, arrecadando roupas, realmente vendo aquilo que está na tua casa e que não está sendo utilizado para colocar isso para frente, né, para as pessoas que precisam, ajudar Uhum. realmente quem puder, né, ajudar, e claro, dentro da tua casa, só que assim, eu lembro muito de ensinamentos, né, que eu já recebi, assim, dos mestres, né, ascensionados, eles falando muito de o que você é na tua casa, você também precisa emancipar isso para o todo, porque às vezes você coloca uma máscara, né, não a máscara da pandemia, mas a tua máscara e você vai e trabalha, eu sou uma pessoa descolada, eu sou uma pessoa alegre, eu sou bem-humorada, e você grita em casa, você é nervosa em casa, você não é amorosa em casa. Então, o quanto existem polaridades totalmente opostas, né? Então, para quem mais você precisa ser, né? Então, essa integridade, assim, de realmente praticar com o coração é você conseguir, conseguir ser a mesma mãe, né? Com o mesmo amor que você é filha, com o mesmo amor que você é amiga, né? Eu acho que isso traz muito na pandemia, né? Realmente Uhum. orar pelas pessoas que estão sofrendo, passando por dificuldades, passando às vezes por dores mesmo, né? Nas suas relações em casa. Então, oro muito por essas mulheres. Eu vejo assim muita gratidão de ter duas meninas em casa, delas terem nascido num lar onde tem acolhimento, onde tem muito amor, né? Que elas não estão passando por nenhuma hostilidade, né, como a gente fica sabendo que acontece. Então, agradecer isso muito, né? Então, perceber, né? Sempre que eu te falo, ter essa lista para positivar, né? Eu fiquei alguns dias em isolamento aqui com a minha sogra, né? E eu realmente fiquei praticando isso assim com ela, né? Tentei colocar ela como se fosse minha mãe, assim, né? Ajudar ela. é, E uniu muito, assim, sabe? Ela acabou dormindo na minha cama, sabe? Meu marido foi ficar com o meu sogro, né? E ela ficou na Uhum. minha cama. E foi muito, muito profundo, assim, sabe? Eu realmente dedicar, assim, por mais que fosse difícil, por mais que a gente não tenha uma relação, assim, plena, né? Ai, não, ela me ama e tudo maravilhoso, mas no coração mesmo, se a gente puder fazer isso, né? Porque eu sei que ela dedicou a vida dela para o filho, que hoje é meu companheiro, né? Então, Sim. e disso que a gente precisa se nutrir, sabe? Eu acho que muito mais do Uhum. que as recomendações de tome água todo dia, é, coma alimentos com fibras, né? Claro que isso também é muito importante, né? Para não desencadear patologias, né? Doenças autoimunes, tudo, Uhum. mas os sentimentos, né? Que a gente puder realmente colocar em prática, né? Em todos os dias, assim, e se arrepender, né? Porque eu acho que a gente vai limpando, né? Eu tinha um professor que ele falava de limpar o para-brisa, né? Às vezes a gente precisa limpar esse para-brisa. O que está precisando Uhum. enxergar melhor, né? Quando você fala de se arrepender, a Olinda Guedes, que é uma das consteladoras e a minha mestre da formação em terapia floral, ela fala assim: todo dia antes de dormir, lembre de algo que você fez e se arrepende de ter feito. Uhum, uhum, Olhe para isso, né? E tudo bem, eu aprendi. A partir de amanhã eu já. Porque se eu olho para aquilo e reconheço que eu errei, que está tudo bem também, uhum, né? Eu consigo dar um passo para frente. Não fico uhum. remoendo, não fico criando, Sim. né? Não fico sobrecarregando meu fígado, que nem a gente fala assim, não fico criando Aham, sim. aquele ranço ali. Uhum, E uhum, esse olhar todo para o outro é o que você trouxe aí de nutrir.
é nutrir o essencial, que é o uno, porque se eu estou bem, se eu me posiciono, fico leve e consigo usar, tirar essa máscara que às vezes eu preciso pôr para usar lá fora, também dentro Uhum, das minhas relações mais íntimas, e a principal, a primordial, comigo mesma, quando eu uhum, consigo olhar para mim e falar, olha, olha, eu me emociono agora aqui, você é a melhor pessoa que pode existir nesse mundo para você, sim. né? Porque é você que vai ser alguém para os outros se você estiver bem. Então, essa é Uhum. a nutrição para que o planeta, né, para que o todo possa ir melhorando e caminhando nesse sentido de sermos evoluídos, né? E é essa É, nossa condição, esse processo, por isso que somos humanos, sim. enfim. Uhum, exatamente. E hoje, Mari, a gente está caminhando para o finalzinho aqui, mas ainda tem. Como que você está vendo o teu trabalho, né? O que você Uhum, faz? Como é que você se organiza? Como é que você atende? Fala um uhum. pouquinho da tua dinâmica empreendedora, então. Então eu fui acolhida assim pela Carmela, né? Então quando precisa fazer os atendimentos online, eu faço assim atendimento como a gente está em videoconferência, né? E Uhum, também faço atendimento presencial sempre que possível, né? Posso fazer os atendimentos na Unitar e também na Tenda, né? A Tenda é um espaço feminino que tem aqui em Curitiba e faço os atendimentos lá também. É, e os atendimentos geralmente eu faço a nutrição, a gente eu traço muito qual é o diagnóstico da pessoa baseado nos saberes da medicina tradicional chinesa e com base também nos doshas do Ayurveda. Então, a medicina, elas são, não são exatamente iguais, né? Elas têm algumas similaridades, mas também tem alguns pontos que não chegam a ser antagônicos, mas eu acho que são mais complementares, assim, sabe? Para ser mais uhum, franca, assim, contigo. E é muito bonito, porque como eles são representados pelos elementos, né? Então, você percebe qual elemento da pessoa está em desarmonia, isso desde a infância, né? Então, é importante ter essa conversa e verificar os padrões que essa pessoa tem desde a infância dela, as patologias que ela tinha, que eram de reincidência, se era uma criática, se às vezes tinha muito problema de pele, ou se tinha muita diarreia, enfim, né? Qual era o uhum, padrão dela? E porque geralmente esse padrão é um padrão meio que é uma vibração que sempre vai ficar meio em desarmonia nela, né? Então, dentro da medicina tradicional chinesa, o que a gente precisa trazer é aterrar isso primeiro, né? Então, trazer e fortalecer o elemento terra com alimentos específicos para esse alimentos e digo ervas, né? Na parte fitoterápica uhum, também. E da mesma maneira no Ayurveda, né? Porque às vezes agora a gente está entrando na estação do outono, uma estação mais seca, onde a gente realmente precisa de mais oleação, precisa de uma nutrição mais adequada, né? A gente estava vindo de uma estação mais quente, onde precisava hidratar, consumir produtos mais crus, né? E agora a gente está num uhum, outro momento. E aliando isso também, como eu tenho duas meninas, né, acabei estudando a ginecologia natural, né, fiz um curso breve, assim, com a Ana aqui de Curitiba e aprendi um pouco dos saberes com ela, assim, então pratico também isso da mandala lunar, né, para auxiliar as mulheres também. E tem o trabalho primoroso da Irene também, né, que trabalha junto com a Mela, que faz os florais da lua também, ela tem uma sabedoria enorme, assim, né, sobre todas essas uhum. informações, assim, né. Então, tem muito disso da rede de empreendedorismo, uma indicar a outra, né, porque quando a gente Isso, vê que essa parte da psicologia, não, isso me falta, né, a pessoa chega em algo da infância, eu fui lá e percebi que tem uma desarmonia ali que precisa ir para a constelação, né, então eu vou passar o contato da Gi. Eu acho que isso é o empreender também, né, eu acredito nisso, né, nessa união, né, das da rede, saberes, né? né. E da rede Uhum, que eu estava te falando de como terapeuta Mahalila, quando eu fiz a formação agora, eu percebi o quanto está super ligado. Eu até falei com a Paty também, né? De quanto o Mahalila ele está ligado com isso, né? Então, ele é um jogo de tabuleiro que a gente faz, isso além, se a pessoa não quer perceber se ela acha que a nutrição dela está adequada, ok? E daí eu faço os atendimentos como terapeuta Mahalila. Que daí é um jogo oracular, ele está muito baseado na filosofia Sankhya, que é a filosofia dos Vedas, muito mais pro Ayurveda, né, do que da medicina tradicional chinesa. Pela medicina tradicional chinesa, a gente
iria mais o jogo do I Ching, né? Que não é um jogo como o tarô, assim, ele dá mais o caminho que você está seguindo, sabe? Então o I Ching também é muito Uhum. poderoso, onde você lança lá 6 vezes a moeda, ela vai dar o hexagrama e você verifica qual é a informação. Eu também tenho os livros, assim, faço o conhecimento, mas não tenho a formação, né, para o I Ching. Mas se a pessoa solicita, eu posso auxiliar. Mas o Mahalila eu fiz a formação e achei muito bonito, assim, atendi amigas, assim, e a gente aprende muito, né, também. Acho que mesma coisa com você, né, constelando também. Aham, aham. Nunca vem ao acaso, né, uma constelação. Não. E assim, né, essa conexão entre mulheres, que é o mais, eu falo do portal, gente, assim, eu, quando a Carmela, quando eu cheguei até a Carmela, foi por conta de uma constelação também que foi Uhum, indicada, e ela chegou até mim, e daí eu fui tronitar, enfim, daí quando elas vieram pro portal, eu falei, não, vamos lá. E essa conexão entre mulheres, porque somos todas um mesmo, né? Nós estamos ali sim. querendo nos ajudar. Então, vou trazer aqui, né? Agora eu abri o portal, que tinha fechado, porque eu estava meio perdida lá no começo da live, tinha fechado meu computador, agora está aqui. Agora me ajuda a ter minha cola. Mas é que é tanta coisa, gente, é tanto produto, é um É, universo mesmo, né? A é, maternidade, ela uhum, é um universo. Então, é, tem lenços, das fraldas de pano, as ervas para mães e bebês, né? Tem os projetos do parto com apoio, a ciranda materna, trava de novo uhum, aqui, né? O sim, círculo de mães, o clubinho dos pititicos, enfim. São uhum, muitas mães e assim, mesmo uhum, que sejam alguns produtos semelhantes, vamos usar essa palavra. Eu sou consteladora, Patrícia Loyola, consteladora. Cada um vai encontrar a sua, né? A que se uhum, conecta. sim, Então uhum, exatamente. tem a Mari, nutricionista, que tem a Liz, acho que a Nutri também está lá. Tem a Michelle também, aham, Tem a Michelle, então são abordagens. sim, E a gente vai, mesmo assim, a gente se conecta, é o círculo, né? A sim, gente está ali uhum, formando. uhum, Qual que é o principal objetivo? Olhar para nós, mulheres, mães, e para os nossos filhos, que a gente consiga se ancorar, né? Trazer essa uhum, força aí. Enfim, Mari, exatamente. que delícia, que delícia. Eu te ouvi, né? Eu te ouvi, aqui, eu falei, não quis interferir muito, porque tem muita coisa boa, muita história tua, desse caminhar, e esse fortalecimento teu até chegar aqui, né? E que vai, que cresça, né? E, enfim, gostaria que você fizesse aí mais duas considerações da dessa live. Vai ficar Uhum, gravada para quem não pôde assistir, né? uhum. Então, É agradecer, assim, porque eu acho que todo esse contexto, né, tudo que a gente conversou aqui, ele está baseado na história de várias mulheres, né? Não está baseado só na minha, não é um aprendizado meu. É o que minha mãe aprendeu, é o que minha uhum, avó aprendeu, é o que as minhas primas, o que toda a rede de mulheres, minhas cunhadas, a minha sogra, né? E também todas as mulheres com quem eu convivi, com quem eu aprendi, né? Então, todas elas estão vibrando no meu corpo, né? Vocês que estão assistindo ou que assistiram uma parte, enfim. Então, a gratidão a toda essa rede, assim, né? Que é o invisível, a gente não enxerga, mas a gente sabe que está aqui, né? É uma matrix, assim. A gente, se pudesse ver, estavam todos os algarismos aqui caindo, né? Mas é isso que nos permeia, né? Então, o meu conselho, assim, é das pessoas sentirem mesmo, né? Que é algo que eu aprendi muito nos anos de terapia, assim, de sentir no corpo qual é o caminho certo antes de sair de uhum, casa, né? Então, o agradecimento diário, né? Essa gratidão, como a gente comentou do arrependimento, né? Mas sempre transpor isso, né? Então, antes de dormir, assim, fazer as preces, né? E agradecer, colocar sempre em invocação quais as sementes que eu ainda vou colocar, né? Toda esse positivismo, assim, a gente vibrar, porque de negativismo tem muito, né? Só ligar a televisão ou assim, puxar assunto, né? Das pessoas que reclamam se o dia tá quente ou se o dia tá frio. A gente sabe que isso existe uhum. muito, né? Então, o quanto mais a gente ironiza isso, né, e coloca isso para o positivismo, eu acho que esse senso de humor ele pode realmente trazer benefícios para todos, Uhum. assim, né? Isso é muito, muito importante. E olhar para isso, assim, é a história de cada um, né?
a história de cada É, um, quem está vibrando, quem está lá vibrando nessa energia, é porque ainda precisa dessa energia, eles ainda precisam. Então, sim. eu já não preciso mais. Então, eu posso Uhum, fazer algo, não que eu estou acima porque eu sou de maior, mas uhum, um uhum, outro nível de poder ir, ir diminuindo essa necessidade, porque as uhum, pessoas, menos pessoas vão ficar lá nessa energia negativa. uhum. É, E, eu acho tudo muito perfeito, sabe, Gi? Se você vê o símbolo do tal, né? O símbolo do Ki, uhum, né? Da energia, assim. Então, é o que move, né? Então, sempre tem algo obscuro para ter algo claro, e assim fica, né? Então, é, eu gostaria de ser algo claro nesse momento, né? Já tive meus momentos de isso, treva, eu tenho e carrego sombras, né? Identifico elas, sei que elas existem, mas nesse momento eu uhum, gostaria de ficar mais na luz, sabe? E quando eu uhum, estiver no momento de sombra, eu sei a quem recorrer, né? E esse é o isso, importante. E que as pessoas recorram, né? Quando sentem essa necessidade, quando percebem que estão colocando o pé no lodo, né? Para que antes uhum, delas se transformarem em almas búdicas, né? Que elas emerjam como flor de lótus, né? Que uhum, elas saibam para onde elas estão indo, né? Com quem elas podem contar, né? Isso muito muito importante nesse momento. muito, muito. E assim, o que eu quero agradecer, né, em nome da Unitá, em nome do Portal Universo Materno, por ter conduzido nessa essa live contigo, Mari, e dizer que para mim o que fica muito forte, além do sentir, olhar para as nossas crianças, e não só as nossas Sim, crianças que estão aí fora, mas a criança que está aqui dentro, sim, né, acolher e permitir que ela se expresse, porque aí essa luz vai vibrar muito mais, porque a criança ela é luz pura, né? Então sim. vamos nos permitir. Quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. E olha Obrigada. lá. Obrigada, Carmelinha. Ela Ah, vê a linda, luz muito em nós, obrigada. olha lá. É. Tá? Então, Ela enxerga porque a gente enxerga aquilo que a gente tem, né? Então é por isso que ela isso, enxerga. Obrigada, Carmela. Você é essencial, assim, muito, muito é, importante na minha vida. ela é Obrigada. maravilhosa. Mari, um prazer. Espero em breve estarmos Uhum. juntas, né? Eu vou conhecer teu trabalho e a gente conversa. A todos que Ok. estiveram junto com a gente aí, uma ótima semana, um ótimo final de semana. E vão lá para o portal, né? Quem quiser acessar, é Uhum. só clicar no link da bio da Unitap Cultura Corporal aqui no Instagram. Tem o link lá, tem o acesso ao portal com todos os produtos, tem contato a Mari, né? Tem Uhum. contato da Mari, tem meu contato, mas estejam bem com a gente. Próximo, daqui 2 semanas tem live de novo e a Mari que vai mediar. Convidado ainda surpresa. Eba! Tá joia? É, Tá você. ótimo. Beijo para vocês. Obrigada. Um Tchau, beijo. tchau, gente. Gratidão. Boa Boa noite. noite. Beijo, gratidão. Obrigada. Tchau, tchau.